tarde a todos. Estamos nesta presente sessão de apresentação do projeto de recomendações relativas à regularização de sinistros em contratos de seguro multirriscos de habitação. O meu nome é Ana Filipa Cunha, sou coordenadora do Departamento de Supervisão Comportamental e estou com a doutora Eduarda Ribeiro, diretora do Departamento de Política Regulatória, ambos da ASF. Para hoje, preparámos uma sessão com um pequeno enquadramento da presente iniciativa regulatória, a que seguirá a apresentação dos princípios subjacentes à mesma. De seguida, faremos a apresentação das recomendações, divididas em 3 grandes secções. A primeira concernente à governação dos procedimentos destes sinistros, uma segunda parte relativa à informação a prestar sobre os procedimentos e os prazos destes sinistros e, por último, uma parte relativa propriamente aos prazos máximos recomendados pela ASF neste projeto. Terminaremos com um breve apontamento sobre a monitorização que a ASF pretende fazer no âmbito destas recomendações. Ora, começando pelo enquadramento, importa referir desde logo que o ramo incêndio e outros danos tem uma forte representatividade em número de apólices, de sinistros e de reclamações. Com efeito, desde os tempos do confinamento, em que as pessoas passaram mais tempo em casa e puderam conhecer melhor as suas apólices, a ASF tem vindo a receber um número elevado de reclamações que acompanham a produção, que é também ela bastante elevada. E foi nesse contexto que, ao perceber a importância e o alcance que o ramo estava a atingir dentro do setor, que a ASF, em 2022, decidiu fazer um inquérito que abrangeu 15 empresas de seguros, representando uma cota de mercado de 98,1%, em que não se restringiu na altura ao multirriscos de habitação, portanto foi um inquérito referente a todo o ramo IoD, multirriscos de habitação, comerciantes, indústria, e em que se procurou conhecer então os procedimentos e sobretudo os prazos associados à regularização deste tipo de sinistros, com, enfim, um alcance um pouco maior, inclusivamente procurando conhecer os níveis de peritagem e os serviços associados aos mesmos. Em termos dos resultados desse inquérito, podemos verificar que na cobertura de edifício os prazos não se diferenciavam muito no caso da aceitação e da recusa dos sinistros, portanto, entre a participação e a abertura decorriam cerca de 1,4 dias, depois entre a abertura e a marcação de peritagem cerca de 4,2 dias, entre a marcação da peritagem e a aceitação do sinistro 27,5 dias, ao passo que no caso da recusa 25,5 dias, e depois entre a aceitação dos casos em que os sinistros sejam aceitos e o pagamento ao lesado em que não haja restituição natural, ou seja, em que não haja uma obra a ser efetuada, em que haja lugar ao pagamento da indemnização, o prazo que nos foi reportado, o prazo médio, foi de 11,7 dias. Já no caso da cobertura de recheio, alguns prazos também eram semelhantes, logo no início da regularização dos processos, portanto, entre a participação e a abertura, 0,9 dias, depois entre a abertura dos processos e a marcação da peritagem, 3,5 dias, e depois aqui sim, uma diferença entre os casos de aceitação e os casos de recusa destes sinistros, da cobertura de recheio, em que a aceitação registou um prazo de 52,4 dias, ao passo que os sinistros recusados continham cerca de 20 dias decorridos. Já entre a aceitação e o pagamento ao lesado, nos casos novamente em que assim houvesse lugar, decorriam então 5,3 dias. Portanto, isto são prazos agregados que nos permitiram ter um conhecimento um bocadinho mais consolidado sobre o funcionamento de todo o mercado, mas que não foram surpresa, uma vez que vieram confirmar a experiência adquirida pela ASF nas ações de supervisão on-site, onde pudemos sempre verificar que existia aqui alguma demora em alguns processos, alguns justificados, outros nem tanto. Aliás, como se pode ver no documento de consulta pública e nas próprias recomendações, o motivo principal de reclamações no ramo é efetivamente a morosidade, e foi esse aspecto que tivemos em conta
quando estivemos a estudar o tema e quando a ASF decidiu propor então estas recomendações, foi precisamente tendo presente esse ponto de que a morosidade estava a impactar bastante o tema do sinistro e da reclamação. Ainda no âmbito do presente inquérito, conseguimos também verificar que, em termos de peritagens, as práticas seguidas pelas várias empresas de seguros são diferentes. Os próprios sinistros e a tipologia do sinistro e de cobertura acionada também implicam procedimentos diferentes. Por vezes é necessário recorrer a várias vistorias, por vezes é necessário também contatar mais do que um prestador. Ainda assim, conseguimos apurar que entre o primeiro contacto e a primeira vistoria decorre, a nível do mercado, um prazo médio de 3,9 dias e entre a primeira vistoria e a entrega do primeiro relatório, porque nem sempre também existe só um relatório de peritagem, decorre então 9,1 dias. Naturalmente, o que importa dizer que todos estes prazos são contados em dias corridos e que excluem alguns outliers que, enfim, não foram considerados para a contagem dos mesmos. Passando agora para o enquadramento regulatório dos contratos de seguro multirriscos habitação, que é uma componente que também a ASF incluiu nestas recomendações, naturalmente cabe começar por referir o artigo 1429 do Código Civil, que prevê a obrigatoriedade de seguro contra o risco de incêndio em edifícios em propriedade horizontal, quer quanto às frações autónomas, quer quanto às partes comuns. No entanto, o contrato de seguro multirriscos habitação, para além de integrar a cobertura do risco de incêndio, inclui outras coberturas facultativas, designadamente no ramo incêndio e elementos da natureza, e pode ainda cobrir riscos acessórios incluídos noutros ramos não vida. Daí que, naturalmente, a este contrato seja aplicável o regime comum do regime jurídico de contrato de seguro, o regime aplicável aos seguros de danos, o regime especial do seguro de incêndio e, para além de outros regimes especiais que eventualmente sejam aplicáveis no âmbito das coberturas facultativas contratadas. No que se refere à cobertura obrigatória do risco de incêndio, há que assinalar também a norma regulamentar da ASF, que aprova a parte uniforme das condições gerais da apólice de seguro obrigatório, bem como as condições especiais uniformes. E nós fizemos também uma referência específica ao capítulo 9 da parte 1 do regime jurídico do contrato de seguro, exatamente por regular de forma sintética, portanto são poucos artigos, mas regular esta matéria do sinistro. E de acordo com o regime jurídico do contrato de seguro, o sinistro corresponde à verificação total ou parcial do evento que desencadeia o acionamento da cobertura prevista no contrato. O regime jurídico do contrato de seguro também estabelece que existe um dever de comunicação ao segurador por parte do tomador de seguro, do segurado ou do beneficiário, consoante a situação e consoante a tipologia do seguro, no prazo fixado no contrato ou na falta deste, nos 8 dias imediatos àquele em que tenha conhecimento, a verificação do sinistro. E deve, tanto quanto possível, explicitar as circunstâncias, as causas da ocorrência desse evento e as respectivas consequências. Consequentemente, o segurador fica obrigado a satisfazer a prestação contratual a quem seja devida, após a confirmação da ocorrência das causas, circunstâncias e consequências do sinistro. O regime jurídico do contrato de seguro estipula ainda que a obrigação do segurador, portanto, de realizar a prestação que é contrapartida no âmbito do contrato de seguro, se vence decorridos 30 dias sob o apuramento dos factos. No âmbito do enquadramento regulatório, no projeto de recomendações, a ASF também ressaltou uma norma do regime jurídico aplicável às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores
exatamente porque incide nesta fase da regularização de sinistros e que qualifica como prática comercial desleal o obrigar, ou a empresa de seguros, naturalmente, obrigar o consumidor que pretenda solicitar uma indenização ao abrigo do contrato a apresentar documentos que, de acordo com critérios de razoabilidade, não possam ser considerados relevantes para estabelecer a validade do pedido, ou também é considerada prática comercial desleal deixar sistematicamente sem resposta os pedidos, os requerimentos do consumidor, com o objetivo de dissuadir ao exercício dos seus direitos contratuais. E, portanto, nas recomendações também, que é uma forma de soft law que temos vindo agora a utilizar, temos também esta preocupação de indicar sinteticamente o que é que resulta do regime legal e regulamentar aplicável à matéria. Entrando agora nos princípios subjacentes à iniciativa regulatória, a minha colega Ana Filipa Cunha já referiu, em moldes gerais, quais foram as preocupações que geraram esta iniciativa regulatória, e entre aquelas várias opções de soft law que estão ao dispor da ASF, houve uma escolha da forma de recomendações, porque consideramos que permite contribuir para um ajustamento das práticas das empresas de seguros, mas de uma forma que seja mais flexível e, portanto, ajustada ao seu próprio modelo de negócio e às práticas que tem neste domínio, mas que simultaneamente poderá contribuir para um reforço da disciplina de mercado e para uma maior transparência neste domínio, com o objetivo último de também reduzir a conflitualidade que sabemos que é mais patente no momento da regulação do sinistro. Também, como já foi explicitado, esta iniciativa nasce deste reconhecimento face à factualidade que a ASF dispunha e que resulta também quer do tratamento das reclamações, quer de uma iniciativa específica que também foi descrita. Dizia eu que nasce deste reconhecimento que existe uma margem para o aperfeiçoamento das práticas e para a melhoria dos serviços prestados neste ponto, e que muito pode contribuir para uma imagem mais positiva do setor neste momento que sabemos que é de maior tensão no âmbito do contrato de seguro. E por conseguinte, a ASF considerou que poderia contribuir, e uma vez que, como vimos, não há um enquadramento legal específico na esfera da regularização de sinistros em contratos de seguro multirriscos de habitação, contribuir por via deste instrumento de soft law para introduzir um referencial para as empresas de seguros, por um lado, e por outro lado, para conferir também alguma previsibilidade ao segurado ou ao lesado quanto às expectativas no que se refere à regularização de sinistros, quer no que diz respeito às fases procedimentais, quer no que diz respeito aos prazos praticados em cada uma dessas fases processuais. Outro princípio subjacente a esta iniciativa regulatória respeita à fonte à qual a ASF recorreu para utilizar como modelo nas recomendações, e que foi exatamente o regime de regulação de sinistros em contratos de seguro automóvel, que também suportam no estabelecimento de prazos máximos nas fases mais relevantes no procedimento de regulação de sinistros, e que declaradamente tem sido uma experiência muito positiva e muito eficaz no âmbito da proteção dos lesados no momento da regulação de sinistros, e que o que é comprovado também pelo elevado nível ou elevadíssimo nível de cumprimento dos prazos que estão refletidos nos vários relatórios que a ASF tem produzido e disponibilizado no seu sítio da internet relativamente a esta matéria da regulação de sinistros automóveis.
E entrando agora na parte dispositiva das recomendações, as recomendações foram divididas em 3 segmentos. O primeiro segmento refere-se às preocupações que estão subjacentes à governação associada aos procedimentos de regulação de sinistros. E neste âmbito, o que a ASF recomenda é que sejam adotados procedimentos específicos para garantir por parte da empresa a assunção da sua responsabilidade e o pagamento das indemnizações devidas de uma forma célere e diligente, que estes procedimentos constem do Manual Interno de Regularização de Sinistros e cuja implementação e atualização seja assegurada por quem detém qualificação técnica adequada a essa função e que devam ser realizadas periodicamente auditorias internas que permitam avaliar a qualidade do processo e das diversas fases do procedimento que são adotados pela empresa de seguros. O segundo núcleo de recomendações da ASF relativamente à regulação de sinistros respeita à informação sobre esses procedimentos e prazos. E o que se pretende é que as empresas de seguros prestem ao tomador de seguro ou ao segurado informação relevante quanto aos procedimentos que adotam e as diversas fases desse procedimento de regulação de sinistros, incluindo aqui uma informação que é sempre muito relevante, que respeita aos prazos médios que a empresa de seguros pratica, tendo em conta a tipologia dos sinistros a regularizar, e vimos no inquérito cujos resultados foram sintetizados anteriormente, que são diferentes consoante a natureza da cobertura. Esta informação, portanto, os tempos médios de regularização de sinistros deve estar disponível também para o público, designadamente no sítio da empresa de seguros na internet, num separador que já está criado por força da norma regulamentar relativa à conduta de mercado. E passava agora a palavra novamente à minha colega. E eu passo a apresentar então os prazos que a ASF recomenda como adequados no âmbito da regularização destes sinistros para este produto, deixando bem claro que é o produto multirriscos habitação. É relativamente a esse que a ASF decidiu fazer estas recomendações e colocar em consulta pública este projeto. E, portanto, para todos os sinistros, recomenda a ASF um prazo de 4 dias úteis para a empresa efetuar o primeiro contato com o lesado, seja o segurado, seja o terceiro, porque pode acontecer também. Portanto, 4 dias úteis a contar da participação. Depois, um segundo prazo relativo à assunção da responsabilidade. Esse momento da regularização do sinistro deve acontecer em 25 dias úteis, no caso de se referir à cobertura de edifício, ou 40 dias úteis, no caso de se referir à cobertura de recheio ou num sinistro que diga respeito a ambas as coberturas, edifício e recheio. Os prazos têm ainda recomendações relativas a situações excepcionais, sejam situações excepcionais pelo número elevado de ocorrências que possam ocorrer em simultâneo, seja decorrentes de se tratar de um sinistro que implique o acionamento de uma apólice de condomínio. Portanto, nos dois casos, os prazos podem aumentar até ao dobro. No caso de suspeita fundamentada de fraude, a ASF recomenda então que os prazos possam ser suspensos e não haja essa contabilização. E agora passo então ao último ponto da nossa apresentação, relativo à monitorização que a ASF pretende fazer destas recomendações. Foi estabelecido um procedimento Comply or Explain. Quer isto dizer que deverão as seguradoras, no prazo de 2 meses a contar da emissão das recomendações, informar a ASF se dão ou tencionam dar cumprimento às mesmas e fundamentar o caso de não darem ou de não tencionarem dar
cumprimento às presentes recomendações, devem fazê-lo de forma fundamentada. Importa também ainda dizer que só serão consideradas como cumpridas as recomendações caso todos os tempos máximos em todas as metas temporais recomendadas sejam efetivamente acautelados pelas empresas de seguros. Para além disso, independentemente de darem ou não cumprimento, este projeto de recomendações estabelece que as empresas de seguros devem informar semestralmente, portanto até ao final dos meses de fevereiro e de agosto, devem informar a ESF sobre os prazos médios da regularização dos sinistros que praticam, novamente deste segmento de negócio, do multirriscos habitação. E chegamos ao fim da nossa apresentação. Convido a todos a analisarem os documentos que estão em consulta pública até ao próximo dia 23 de dezembro deste ano e, querendo fazê-lo, podem enviar os contributos para consultaspublicas@asf.com.pt. Muito obrigada. Ainda temos aqui algumas questões que nos foram, que recebemos aqui na ASF, como é habitual. Eu vou ler porque a primeira questão é bastante longa e a minha colega responderá. Portanto, a primeira questão é a seguinte: não deveriam as recomendações, à semelhança do Decreto-Lei Auto, considerar a possibilidade de justificação dos prazos incumpridos por indicação de informações adicionais que se reportassem a motivos externos à seguradora, nomeadamente ausência de realização de trabalhos de pesquisa por parte do segurado lesado causador, desistência da participação por parte do segurado lesado, apresentação tardia de documentos necessários à tomada de posição ou sinistros tecnicamente complexos como condomínios com várias frações afetadas ou furto ou roubo de conteúdos especiais. A mesma questão também se coloca relativamente à suspeita de fraude como informação adicional em alternativa à suspensão de prazo. Agradecendo desde já as questões que foram colocadas, importa começar por explicar que os prazos do Decreto-Lei relativo ao automóvel englobam também estes casos que são justificados. O que acontece é que nessas situações não é aplicada nenhuma coima, que está previsto no caso de incumprimentos nesse mesmo diploma. Ora, aqui estamos no âmbito regulatório de um projeto de recomendações e não há lugar a qualquer coima. Nessa medida, não foi inicialmente equacionada esta questão da justificação dos prazos, mas a ASF ainda assim tenciona equacionar uma forma de no reporte poder ser prestada essa informação. Importa ainda dizer a este respeito esta questão que, no caso dos sinistros que afetem condomínios, já está previsto a duplicação do prazo concedido, portanto já estará acautelado, e que nos casos de fraude não se considera que devam ser tratados da mesma forma, portanto não se identificam vantagens em contabilizar os prazos nessas situações e, portanto, continuarão a ser recomendados a suspensão dos mesmos. A segunda questão que foi colocada, considerando a especificidade e complexidade do ramo multirriscos, devido ao número de envolvidos, intervenientes, perito, rede de reparações, dificuldade na identificação da origem dos danos, porque não é considerada uma percentagem mínima de cumprimento dos tempos recomendados em alternativa à obrigatoriedade de cumprimento em todas as metas temporais e em todos os processos de sinistro. Ora, aqui importa começar por esclarecer que estão em causa apenas os produtos multirrisco habitação. Novamente, não está todo o ramo aqui implicado e todo o segmento multirriscos. E, portanto, as recomendações são de aplicação transversal e não faz sentido a ASF excepcionar sinistros apenas com base numa percentagem e não de uma forma justificada e fundamentada em alguma situação. E agora a última questão, que data, tem a ver com a questão do reporte, que data deve ser considerada para reporte? No primeiro trimestre de 2025 deverão ser reportados apenas sinistros abertos nesse período ou sinistros encerrados nesse período, ou todos os que se encontram em gestão? E depois a segunda questão, a segunda subquestão
questão relativamente ao reporte, os dados do segundo trimestre também deverão incluir os do primeiro ou apenas o segundo trimestre? Portanto, questões já de ordem bastante prática. E muito pertinentes. Efetivamente, a data a considerar é sempre a última data dos meses de fevereiro e de agosto, a começar do próximo agosto de 2025. E os sinistros devem ser considerados os sinistros encerrados e não os abertos. São sinistros encerrados que devem ser tidos em consideração pelas empresas de seguros. Este aspecto será clarificado na versão final das recomendações. Importa ainda dizer que se pretende que os dados digam respeito apenas a cada trimestre, portanto, não devem acumular trimestre após trimestre, devem respeitar cada um dos trimestres em que os sinistros foram regularizados. E penso que conseguimos esclarecer as questões. Muito obrigada. Obrigada.